Oi pessoal, estamos aqui com mais uma entrevista do nosso quadro Entre Águas e Memórias e hoje eu tô recebendo uma mulher que marca a nossa cidade já tem muito tempo. Nesse mês especial das mulheres e saindo um pouquinho do mês tão marcante que foi fevereiro, mês do carnaval, eu trouxe a Edneia, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, viu? Feliz que você tá na minha casa, por essa entrevista que pra gente é muito importante, né? E tenho certeza também que vai ser muito emocionante também. E eu tô muito feliz. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado, que você tenha nos recebido. E eu quero começar lá do começo, porque quando eu fui buscar nomes para entrevistar, me falaram que você não podia ficar de fora porque você era musa da escola de samba. Como que foi isso? Na época, quando eu fui para Unidos do Pé Quente, na verdade tinha a escola de samba da CEMIG. Então, assim, a escola de samba da CEMIG, eu participava, mas não participava no grupo da escola. Eu só ia mesmo para curtir, para sambar no meio deles e não participava. Aí, quando o Chico resolveu a saída da escola da CEMIG e logo em seguida ele começou com a Unidos do Pé Quente, eles me convidaram para me participar como voluntária, né? Mas tocando instrumento. Na verdade, eu tocava chique-chique, né? Que é aquele instrumento de metal que você ficava balançando o tempo inteiro assim, né? Que traduzia aquele som. Então aí eu fui para a escola e fiquei mais ou menos 3 anos tocando chique-chique. Aí depois dessa época, o Chico me chamou, falou: Edneia, a gente tá querendo montar algumas para poder participar como musa, como... Tô até arrepiando. Como que fala? Como bailarinas, né? Que vai ter as passistas. E a gente queria que você participasse. Aí eu falei assim, eu topo, não sei como que vai ser os ensaios. Ele, não, aí você vem, participa dos ensaios, você vê se você vai gostar. E aí, a partir do momento que ele me fez esse convite, eu peguei gosto pelaquilo. Então, sempre quando tinha, né, os ensaios, eu ia e participava. O Emerson, meu primo, né, lógico, o professor Emerson, sempre que fazia as minhas roupas, desenhava as minhas roupas, o Emerson, né? Brito. Isso, para mim poder desfilar. Aí ele desenhava, eu levava para costureira, fazia as roupas. Então, teve vários modelos de roupas que eu desfilei. Então, e desde lá, então, só paramos quando realmente teve que parar o carnaval em São Simão, que não pôde mais ter aquele carnaval de rua, e aí, com muita dor no coração, a gente parou. E você sempre sambou desde pequenininha ou foi por conta da escola? Desde pequenininha. Minha mãe sempre fazia muito truco em casa, então sempre tinha muito som, né? Música que eles colocavam, então eu sempre sambei dentro de casa. Então sempre tinha aquele samba no pé. E pra mim era tudo de bom, né? Então sempre sambava, não tinha problema, ninguém me ensinou eu a sambar, eu olhava, assistia vídeos, né? Gente. Assistia vídeos, aí via o pessoal sambando e eu comecei a sambar. Portanto, hoje eu falo que referência pra mim hoje de escola de samba, porque eu assisto todo o carnaval, a escola de samba da televisão, eu assisto, né? Então, assim, pra mim é Viviane Araújo, não tem outra. Sério? Porque ver uma mulher sambar como ela samba, tocar um tamborim como ela toca, então eu me inspirava assim, via ela desde sempre. Então hoje é por isso que eu gosto tanto e sinto falta, sinto muita falta, muita medo. E assim, às vezes eu saía de casa para ir no cachorro-quente do Chico, pra gente conversar sobre essas coisas, né? Ele vendia cachorro-quente e ele sentia saudade também. Ele falava, minhas filhas eram pequenas, né? Então ele falava assim, Edneia, eu tenho muita saudade que o carnaval volte, né, como era, pra gente sair com um trio aí na rua, pra mim voltar a cantar minhas músicas, porque ele compunha muitas, né, então ele fazia muito enredo de samba, e aí eu era muito apaixonada, então às vezes eu ia no Chico, no Cachorro Quente, porque eu sentia saudade de ouvir ele falar, então eu ia muito lá ver ele falar sobre isso, então eu sinto muita saudade, muita. Eu fico brincando que uma hora ou outra eu tenho a intenção de, quem sabe, a gente fazer pelo menos um último ensaio, né? Só pra gravar e tudo. Sim. Você sambaria hoje? Eu sambaria, com Sério? certeza, sim. Então você acha que ainda tá dentro de você? Ixi, esses dias eu tava aqui com a minha filha mais velha, Emanuele, meu genro rindo de mim, mandando eu sambar. Samba aí, sogra, pra nós ver como que você tá no samba. Eu sambei lá no quarto pra eles verem como que era e tudo. Sambei. Eu gosto muito, sou muito apaixonada. Então Ixi, ainda tem um molejo ainda. Ixi, ainda existe, viu? Existe muito. Nossa, tem muita saudade.
Era uma coisa, aqui na cidade era um evento, né? Naquela época, nossa, porque, como se diz, naquela época eu tava com 17 anos de idade, porque 17 não, na verdade eu tava com 17 anos, 16. Eu já frequentava, né? E aí, logo em seguida, eu saí pra Garota Evidência na época também. Que sabe? chique! Então, foram muitas coisas que surgiram pra mim, porque na época o Moacir era o dono do jornal Canal, e ele insistia muito comigo. Ele vamos sair Garota Evidência, você nunca aceita a minha proposta de você sair. Eu falei, não, isso não é pra mim, não gosto disso, não gosto de foto, não gosto de, né? Ele, não, mas aí vai ter o desfile e tudo. E aí eu sempre participava do carnaval e cheguei a participar desse evento, que era do Moacir, né, do jornal. Saí pra Garota Evidência na época, nós desfilamos tudo. Eu fiquei em terceiro lugar, foi no Branca Leone. Na época eu lembro que eu ganhei uma gargantilhinha de ouro com um pigentinho de pérola, né? Nós fizemos todo o nosso vídeo lá na pousada da ilha. Foi a única vez que eu conheci a pousada e a única vez que eu estive na pousada. Olha só! De lá pra cá nunca mais eu fui, nem sei como é mais. Mas em relação a... E que ano era? Eu tava com 18, vixe, eu não me lembro ao certo, hein? Não, mas pode chutar. Foi 2000 e alguma coisa. Entendi. 2000 e alguma coisa, não sei se foi 2002, 2003, por aí. Mais ou menos. Aí esse Garota Evidência era tipo um concurso de beleza. Era um concurso de beleza. Aí fazia o desfile, a mais bonita, né? O vestido mais bem elaborado. Eles tinham os jurados, que naquela época era o pessoal da CEMIG mesmo. Os encarregados que trabalhavam na usina, né? Tinha algumas mulheres também que trabalhavam na usina e que eram os representantes como júri. Na época tinha até o marido da Isolda, que ele foi um do júri. E ele foi um que votou em mim também. E aí naquela época as meninas desfilavam. Então todo ano tinha a Garota Evidência, né? Todo ano tinha. E já na questão do desfile, na época do Chico, nós tínhamos o desfile. Na época tinha a filha do Buê, que era a Alessandra também, que dançava, né? Que era passista. Tinha a Letícia também, que também fazia parte. Aí tinha outras meninas, né? Porque era um grupo grande, tinha infantil também, que fazia a frente da escola, tinha as meninas. Inclusive a filha da finada Marina, na época, antes de encerrar o carnaval, de acabar o carnaval, porque a gente não imaginava que iria acabar, a intenção era que continuasse, ela iria ficar no meu lugar. Eu iria voltar, eu ia começar a participar, voltar para os instrumentos, tamborim, e ela iria ficar. Eu iria encerrar com 22 anos. Eu iria parar de participar como musa, né? Por quê? Porque, na verdade, o grupo estava muito pequeno, estava faltando mulheres nos instrumentos, só tinha homem. Então, assim, tinha muito instrumento que ainda estava precisando de alguns alunos, Entendi. Né? Então, eu já estava pensando em voltar, mas com o coração partido, né? Porque se eu pudesse ficar nos dois e desse certo, eu tinha ficado, né? E se o carnaval tivesse continuado, às vezes a gente poderia ter tentado ver se eu daria conta, mas aí foi dessa forma. Porque até então, a filha da Marina, ela era apaixonada também. Ela ia pra lá quando os ensaios começou, porque os ensaios começou lá na Rua 70, né? Bem próximo da casa do Buê, era de frente à casa do Buê, na rua lá mesmo, a gente fazia os ensaios. Depois teve uma época que nós fizemos na rodoviária, de frente pra rodoviária, naqueles barzinhos ali, porque dava muita gente, então aquele fluxo movimentava, né, os pit dogzinhos ali e tudo, então a gente fazia os ensaios ali também, e a filha da Marina, ela tava ali o tempo todo, ela sempre com aquela vontade, né, de participar. E aí, o último desfile meu, com 22 anos, eu tava grávida de 1 mês. Gente, você já sabia? Não sabia. Aí eu desfilei de topzinho, de sainha, que foi a última vez, de salto, na rua. Meu Deus! Descemos até a avenida todinha aqui, para depois seguir para a praia, porque teve uma época que nós descemos uma vez para a praia. O trio desceu com a gente, né? Então alguns ficaram em cima do trio, a escola de samba ficou embaixo, e nós fez o percurso das avenidas, né? A principal, a Avenida Brasil, a 14 descendo e descemos para a praia. E eu fui sambando. Meu de Deus! Salto. Não, agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho discreta. Como é que era esse preparo físico? Porque você fazia academia? Não, nunca fui de academia, nunca... Tô chocada. Não participava de nada dessas coisas. A única coisa que eu participava era o handball, que era o esporte que eu gostava de fazer.
mas academia eu não fazia, não tinha preparo nenhum com academia. Não, porque assim, as pessoas que chegou a conversar comigo falou que você chamava muita atenção porque você é grandona, né? E tinha uns pernão, o povo fala. Sim, E eu acho muito bonito, porque a minha família toda tem as pernas grossas. Sim. Mas eu sei que isso é bonito, mas é difícil pra gente, que a gente sustentar o peso, é né? muito difícil, De muito. salto? Que tamanho mais ou menos que era o salto? Meu assim? salto era que salto assim, quadrado, assim, alto. Era mais ou menos uns 10 centímetros de salto. Gente 10 do centímetros. céu! Quando chegava no rumo do quebra-mola, assim, que dava uma rebolada pra dar o passo pra poder passar o quebra-mola. Era desse jeito que a gente fazia. Mas ia, minha filha, suando e cansada, e não bebia uma água. Uma água, a gente ia até o final. Eu, a E Letícia, o pé depois? Assim, doía bastante. Nossa, doía, dava misericórdia. calo, mas pra nós era tudo maravilhoso, né? A gente não importava, porque era uma alegria estar ali. E desde o ensaio você já sambava de salto? Ou você usava salto só no desfile? Tinha dia que a gente ensaiava de salto. Quem tinha mais dificuldade, como eu nunca tive, por conta que quando eu era mais nova, eu usava muito salto mesmo. Então, toda a vida eu gostei de usar, agora hoje não mais, né? Porque vai indo, a gente cansa mesmo, chega o tempo pra todo mundo. Mas naquela época eu gostava de usar, então assim, eu achava fácil, não via problema. Nada, não via problema nenhum. E a filha do Buê, né, porque a raça negra é espetacular, né? Então a Alessandra, eu falava pra ela, gente, como que pode ter uma negra tão perfeita desse jeito, um corpo tão maravilhoso, samba no pé também, num momento nenhum cansava, era o tempo todo sorrindo. Porque a gente gostava de estar ali. A Kayla, não sei se vocês chegaram a conhecer a Kayla, que trabalha na Câmara Municipal. A Kayla foi uma das mulheres mais lindas, né, aqui dentro. Naquela época ela também participava da escola de samba, porque ela participou também da escola de samba. Ela foi classificada como uma das musas mais bonitas que tinha também na escola de samba, né, por ser morena, negra, porque na verdade eu era coberta de negras. Né? Era somente eu com a cor mais clara, mais parda. Mas as meninas eram tudo negras. A Letícia era negra, a Kayla era negra e a Alessandra era negra. Então, assim, elas tinham um corpo maravilhoso, a pele maravilhosa, né? Porque eu sou suspeita de falar porque eu amo, que eu falo que eu queria ter nascido negra, né? Mas cada um, Deus sabe o que faz. E aí, assim, elas desfilavam e sempre elas estavam de salto. Elas iam pro ensaio de salto. Aí uma inspirava a outra, isso, né? Eu tinha dia, como eu tinha vezes que eu tava muito cansada, às vezes eu não iria de salto. Eu ia de uma rasteirinha, só que não aguentava, porque as rasteirinhas acabavam, rebentavam nos ensaios, não sobrava uma rasteirinha. Que aí o pé soa também, né? Aí o que acontecia? A gente ia sambar, tinha dia que eu sambava descalço no asfalto. Chegava em casa com o pé preto, com a sola do pé já arrancando o couro, porque não tinha jeito, não tinha rasteirinha que aguentava. E aí a gente ia pra lá, eles marcavam 7 horas, mas começavam às 7h30. E a gente ia até 10h30, 11 horas da noite nos ensaios. Não era uma hora de ensaio. O trem era tão gostoso que parecia que a gente já estava no carnaval. E ficava. E aí, quando encerrava ali, que ia beber, comer, conversar sobre tudo. Então, ficava aquela soca ali. Era muito bom, era maravilhoso. Não, e eu vi que tem registros aqui, né? Tem registro. Fiquei sabendo que a sua mãe morre de ciúme. Morre de ciúme desse jornal, porque ela guarda há muitos anos, com muito carinho, com muito amor. Tanto por mim, que sou a filha dela, né? Tanto pelo Chico, pelo trabalho que ele desenvolveu nessa época aqui. E conta pra mim, o que aconteceu aqui? Porque depois a gente vai pôr na tela, mas talvez o pessoal não consiga olhar. O que nessa foi? Época aqui? Isso. Essa época aqui era do carnaval de 2002, né? Aqui na época o Lenevaldo foi classificado como o Rei Momo da escola de samba, né? Então ele participou com a gente nessa época de 2002. Era na época do prefeito Marcinho, que desenvolveu todo esse carnaval de rua, né? Pra gente poder usufruir de tudo isso que era gostoso. E você tá aqui nessa foto? E eu tô aqui nessa foto, aqui, ó, de biquíni. Essa aqui sou eu. Essa é a Letícia. Gente, de biquíni, essa é a Kayla. Eu não tô acreditando. De biquíni. Esse biquíni, o Emerson deu a ideia e mandou eu colocar lantejola no biquíni. Então ele era brilhoso. E não ficou brilhoso porque a foto dessa época era preto e branco. Não, mas o que vocês faziam pra não assar o meio das pernas? Pelo amor de Deus. Nada, gente, nada. Quando dava um probleminha era o tal da maisena que a gente usava. Porque naquela época a gente era, assim, muito pobre, na verdade, né? Então... E aí a gente não importava muito. Participava das coisas sem
sem ter noção do que poderia vir depois. Então, esse ano aí... Nossa, que legal! Era o carnaval. Aqui, ó, era o palco lá, né, na época. Aquele palco que era na areia ainda, que a gente ainda não tinha. Aquele palco que tem hoje, né? Sei. Aí, aqui eram as bandas que vinham antigamente. Ó, aqui Negritude era o prefeito Marcinho entregando a chave pro Lenevaldo da cidade, né? Nossa, mais de 45 mil pessoas 45 mil pessoas. E eram 5 dias, era lotado de carnaval. E aí vocês iam pra praia e sempre fazia aqui na cidade ainda? Fazia aqui, sempre. Todos os dias era aqui. A gente saía do local que a gente marcava, que era lá da 70, de frente à casa do Buê, que era onde os instrumentos ficavam. Nós tínhamos um local lá que guardava os instrumentos. Sim. Então a gente saía de lá para fazer o percurso nas avenidas, né, para poder descer para a praia. Gente, que Então teve uma época que era só o Chiquinho cantando com um carrinho pequeno. Depois teve um trio elétrico maiorzinho, né, que o Chico cantava e a gente ia na frente do carro, as passistas, no caso a bateria da escola de samba. Não, olha que boate móvel arerê. Gente, eu não tô acreditando. Boate móvel. A boate móvel pode não ter sido recorde de público, mas com certeza foi uma opção de grande alegria e descontração. Muita gente bonita marcou presença. Luciano Jacob e DJ Berotti. Que chique! Sim. Não, nessa época aí era Nossa, tudo. Nossa, a Fernanda e o Marvil! Fernanda. Aqui é o dono desse jornal da época, né? O Moacir, mas a esposa dele, a Rosa. Gente! Aqui, se não me engano, é a mãe do Luciano Jacob, a Rosa Jacob. É ela mesmo. É a Rosa. É verdade. Aqui era o Vinícius amigas também. Olha só! Não, esse carnaval era espetáculo. Gente! Eu sinto saudade. Teve até deputada, Naí Xavier Lobo. Não, a Naí amava, né, os carnavais aqui. Ó, Jeromim Parafuso! Ela sempre participava e ela sempre contribuía com todos os carnavais. Que legal! Ô Ednei, agora que a gente já passou nessa fase aqui do carnaval, me conta uma coisa. Isso não influenciou você na sua profissão? Você não quis ir embora para trabalhar com dança ou para trabalhar com carnaval? Eu já tive muita vontade de ir embora, trabalhar com dança, fazer teatro. Eu já tive muita vontade mesmo. Mas aí o que aconteceu? Quando acabou o carnaval, que eu tava com meus 22 anos, eu descobri que tava grávida, né? Aí mesmo eu estando grávida, eu fui embora para Brasília. Pra trabalhar de babá. Fui pra trabalhar de babá, sofri, comi o pão que o diabo amassou, porque a gente combina uma coisa, quando você chega a realidade é outra. Então lá eu sofri. E até pra mim vir embora, eu tive que trabalhar pra vir embora, encarar a Brasília, que eu não conhecia nada, sozinha. Eu tive que entrar no Havan, sair perguntando, grávida, carregando mala, perguntando onde ficava a rodoviária, aí me indicaram a tal de Ferro Rodoviária que eu tinha que ir para poder comprar passagem para vir embora. Foi um mês sofrido, eu custei ficar esse mês lá. Fui muito humilhada por pessoas de condição financeira alta lá, porque eu fui trabalhar em condomínio, né, com pessoas que tinham condições financeiras boas. Eu falo assim, é totalmente diferente do que a gente vive. Porque lá eu cheguei com uma criancinha de 2 aninhos, né? Os pais, ela era uma criança que não tinha contato com TV, não assistia TV. Ela tinha os horários para assistir. Então não era toda hora. Então assim, eu acordava, era 4 horas da manhã, tinha que fazer a mamadeira da criança, tudo. E eu achava que era só aquilo, que eu ia para trabalhar de babá. Aí começaram a me colocar para trabalhar de doméstica, cuidar da casa que era escadaria, minha filha, de cima para baixo, que eu tinha que lavar. E eu tive que trabalhar caladinha, dormia num quarto, onde o quarto era mofado, não tinha televisão, não tinha nada para mim. Eu não podia nem assistir televisão. Sofri, mas sofri calada, não comuniquei minha família que eu estava sofrendo. Trabalhei, falei, vou trabalhar 1 mês para me juntar meu dinheiro, porque quando eu fui trabalhar lá, o combinado era que se eu não desse certo, eles me reembolsavam o dinheiro e eu viria embora. Quando eu cheguei lá, a realidade foi outra. Eles não me deram o dinheiro para voltar. Eu tive que ficar 1 mês, eu chorava todos os dias. E como é que você achou esse povo? Uai, uma amiga minha já trabalhava lá com a família, ela cuidava de uma prima dela que tinha um problema. Ela era acamada e tudo, e ela cuidava dela. E ela ficou sabendo desse trabalho. E aí ela me falou. E eu não sabia. Entrei em contato com o pessoal e fui para trabalhar. Mas aí teve um final de semana que eu bati de frente com o pessoal e falei, eu vou para casa da minha amiga. Porque o final de semana eu não sou obrigada a ficar aqui. Aí fui para casa dela, chorei, expliquei para ela o que estava acontecendo. E ela falou assim, Diné do céu,
Como assim? Falei, isso tá acontecendo comigo. Falei, eu vou embora, eu não vou ficar aqui, não. Ela falou assim, mas como é que você... Eu falei, não, eu vou trabalhar. Quantos meses você tava? Eu tava de 1 mês e pouquinho grávida. Deus me livre, tempo que você perdeu o neném de estresse. 1 mês e pouquinho. E eu não sabia de nada. Aí peguei, trabalhei 1 mês, e esse mês demorou demais pra mim. Aí, do nada, esperei, só falei pra mulher, falei só, eu tô indo embora. E só isso. Ela sequer nem falou assim, não, eu te levo na rodoviária. Nada. Eles não falaram nada, eles moveram uma palha. E carro deles era só carro de luxo. Saí do condomínio, podia me levar a qualquer momento, né? Mas eles não levaram, porque eles tinham empresa e tudo mais. Eu peguei e fui sozinha, com a cara coragem. Saí na guarita do condomínio, só perguntei ao cara que trabalhava no condomínio lá na guarita, o que eu tinha que fazer. Ele me instruiu, passou uma van falando, né? Ferro rodoviária. Aí fui, peguei pra essa ferro rodoviária, comprei minha passagem, fui pra rodoviária, cheguei lá na rodoviária arrastando mala. Aí tinha um policial lá, né? Perguntei pra ele onde que era o guichê, pra mim poder comprar, porque era uma rodoviária imensa, 2 andares. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar o dia inteiro aqui, não vou dar conta. Aí ele me explicou, me instruiu tudo, eu fui, achei, minha filha, sentei numa mesinha lá pra esperar da hora, meu coração acelerava. Aí eu lia, nem gostava de ler livro. Aí lendo um livro pra hora passar, pra dar hora de eu vir embora, porque nunca dava essa hora. Mas aí quando eu entrei no ônibus, que eu cheguei na Chaveslândia ali, que eu vi que eu tava chegando em casa, eu chorei dentro do ônibus. Falei, nossa Senhor, obrigado. De alívio, né? De alívio. Cheguei aqui, aí passando mal assim, com sono, moleza. E nisso minha mãe tava morando em Tuiutaba. Aí fui pra Tuiutaba, cheguei lá em Tuiutaba, falei, minha mãe que eu tava uma morredeira e tudo. E minha mãe veio embora passear aqui e falou, não, vamos fazer um exame. Aí fiz o exame e descobri que tava grávida. Aí eu já não tava trabalhando, tava desempregada, mas ainda a sorte que eu ainda tava recebendo o seguro-desemprego da loja que eu trabalhava quando eu fui para Brasília. Oh, que beleza. Aí fiquei recebendo seguro, mas logo em seguida fui trabalhar com a minha prima Joana, de doméstica, fui para casa dela, fiquei 3 anos com ela. Foi minha mãe, ela foi meu pai, me ajudou muito. Enquanto eu trabalhei na casa dela, ajudou eu a criar essas 2 filhas, tanto ela, tanto a Glênia, né, que morava de frente à minha casa. Então, assim, elas me ajudaram muito. E através da força delas que eu cresci na vida, sabe? Cresci, procurei estudar um pouco, não estudei mais porque eu não consegui. Optei em deixar as meninas estudarem agora, que tá minhas 2 filhas na faculdade, com muita luta, mas eu sei que é um dia após o outro, né? E elas vêm estudando, vêm me dando orgulho, não tenho o que falar das minhas filhas, hora nenhuma. Então, assim, eu sou grata demais a Deus por ter me dado as filhas que me deram. Porque o pouco que eu fiz, elas sabem que foi muito para elas, sabe? Então, assim, eu falo todo dia, elas reconhecem tudo, qualquer coisinha pequena que eu faço por elas, elas reconhecem. Que coisa muito boa. Aí, logo em seguida, casei, né? Fui morar junto. E o Marcos Início é meu esposo, ele é deficiente auditivo. Foi muita luta também com ele, porque eu não entendia nada. Não conseguia me comunicar com ele. Tudo que ele falava eu só fazia joia, porque eu não entendia, né? Então, assim, quando eu descobri que ele sabia escrever, eu pedia ele para escrever para mim. Ele escrevia, mas aí ele olhava para mim e falava, você tem que falar Libras. Ele falava para mim, né? Eu falava, mas é muito difícil, eu não consigo. Tô muito velha para conseguir falar em Libras. Ele, não, você dá conta. E ele foi baixando aplicativo para mim. Não sei muita coisa, porque depois de 2 anos que eu tive interesse de aprender um pouquinho, aí ele começou a me ensinar Libras, eu comecei a falar com ele Libras, algumas coisas, mas aí logo em seguida eu falei, gente, eu preciso fazer mais por ele, né? Se Deus colocou ele na minha vida é porque tem um propósito, porque eu era uma pessoa muito sem paciência, eu não tinha paciência com nada, eu era muito estressada, tudo comigo era papum para resolver, para correr atrás e não tinha paciência. E o Marcos Início, ele veio para me ensinar o que é paciência, o que é amor, o que é respeito, sabe? Então, assim, eu achei na missão de procurar para ele fazer um implante, né? Um implante coclear. E aí, como assim, ele estava empregado e ele tinha o benefício da Unimed, eu falei, Senhor, me dá uma luz, o que eu tenho que fazer, né?
E aí eu fui correndo atrás de médico. Um falava, tem um otorrino em tal lugar, faz esse implante, é excelente. Aí um amigo dele fez, que era também deficiente auditivo lá de Quirinópolis, que esse amigo dele hoje ele é gerente da Vascafé de Quirinópolis. Que chique, que beleza. E ele é deficiente auditivo, fez o implante primeiro que o Marcos Nice, e aí eu entrei em contato com a mulher dele. E ela me passou todos os médicos. E eu fui atrás. Fui em Goiânia várias vezes com ele, entrei no ônibus aqui, nós fomos e corri atrás. E hoje está aí, implantado, está aprendendo a falar, está fazendo fono, né? Ele trabalhou numa fazenda aqui perto de Paranaiguara, a Esmeralda. A patroa dele também era implantada. Gente. Só que aí ele não se habituou no serviço de lá, porque era muita coisa para ele, ele não conseguiu. Ele saiu, mas ela foi um anjo. A Ana Paula foi um anjo. E assim, eu não conheço ela, né? Mas ela vem pagando todo o tratamento dele ainda, até hoje. Mesmo ele não estando lá, ela paga os retornos dele, né? Paga a fono dele. E assim, eu sou muito grata a essa mulher, muito grata. Descobri coisas que ela faz com um monte de pessoas. Sei que ela é riquíssima, né? Mas o que ela fez em 4 meses, só de ter conhecido o Marcos em 4 meses trabalhando para ela, ela fez muito. Ela fez demais, sabe? E eu sou muito grata a essa mulher, muito mesmo. Muito grata por tudo que ela fez por ele. E como que vocês se apaixonaram? Eu trabalhava no posto de combustível, né? O posto São Simão. E eu já conheci ele porque ele jogava muito bola. Então, assim, eu já conheci ele de vista. E um dia ela apareceu lá e a menina brincou comigo. A minha parceira de serviço, a Patrícia, ela falou assim... Nossa! Gente, ele tá atrás da câmera, ele tá super rindo aqui. Ele deve estar pensando, é que eu sou tá achando o máximo, né? Aí ele encostou, mas a avó dele, que ele já era cliente lá. Aí a minha amiga que trabalha comigo falou assim, a Patrícia, ela falou assim, nossa, esse rapaz aí, ele é deficiente auditivo, né? Mas ele é tão lindo, né? Aí eu olhei e falei assim, nossa, ele é bonito mesmo, eu pegaria. Eu tava solteira, né, na época. Só, gente. Falei, eu pegaria, bonito mesmo, um sorriso, né, um sorrisão, ele grandão, um homão. Falei, nossa, pegaria. Ela falou, não, então eu vou pegar o contato dele, desse jeito. Ela, falei, você tá doida? E ela chegou no carro, encostou, ele sem entender nada. Aí ela olhou pra ele, porque ele já era cliente lá, a gente já tinha uma maneira de se comunicar com ele, que ele entendesse e que a gente entendesse. Aí ela olhou pra ele e falou assim, ó, você... dá um número de telefone, passa seu número, escreve aqui. Ele foi, escreveu, mas com a cara feia, pensando assim que era pra ela, né? Não gostou muito, né? Falou se for pra ela, né? Aí ele com a cara fechada, aí olhou pra avó dele, pra que ela quer meu número, né? Aí a avó, não é pra ela não, é aquela grandona que tá sentada lá, ó. Desse jeito. É a grandona, ela vai entregar pra grandona. Tá bom, minha filha, aí entregou. ele sorriu bonito. Aí ficou todo feliz, sorriu, falou tchau, oi, tá, e foi embora, né? Eu vim embora pra casa, cheguei em casa às 7 horas da noite. Aí falei assim, gente, tá, vou mandar uma mensagem. Mandei mensagem, falei assim, mas e se ele não souber ler nem escrever, né? Falei, como vai ser? Liguei, ele mandou oi. Eu falei, opa, fala oi. Nossa, sabe escrever, né? E fui dando corda. De repente ele ligou de chamada de vídeo. Falei, agora fudeu. Eu não entendo nada, não sei Libras. Aí ele, oi. Ele pronunciou oi, porque ele já pronunciava algumas palavras, porque ele fez fono quando criança. Aí eu peguei e fiz assim, oi, né? Tudo pra mim era assim, né? Oi, fiz o dedo concordando. assim. Oi, e ele falou um monte de coisa e foi falando e eu não entendia nada. E eu só balançava a cabeça e fazia assim com o dedo. Aí eu só entendi a hora que ele fez assim. Eu falei, assim, geralmente a gente fala que é casa, né? Poucas coisas que eu sabia. E ele fez assim, né? Tipo assim, eu posso ir na sua casa? Eu falei, na minha casa? Aí eu fiz assim pra ele, não pode, né? Mas beleza, isso foi numa quarta. Na quinta-feira ele chegou lá. Eu falei, como que esse cara vai acertar meu endereço? Mandei o número do endereço pra ele. Ele pôs no GPS, né, e tudo. E tô lá, quando é fé, ele tá no portão da minha casa na quinta-feira, fazendo chamada de vídeo, mostrando o portão da minha casa. Eu atendi. Falei, meu Deus! Eu com a casa toda cheia de água. Eu, mano, arrumando a casa. E ele chegou e eu parei. Aí você acabou de conquistar, que ele falou, vixe, é trabalhadeira, é essa aqui mesmo. Eu falei, Manu, o menino tá aí, e agora? Eu, mas vai lá, né? Aí deixei ela arrumando a casa e fui lá. A sala já tava limpa, né? A Manu foi arrumando lá pra dentro e ele chegou. Aí eu chamei ele pra dentro, expliquei que eu tava arrumando a casa. Ele sentou lá e eu fui sentar e conversar com ele. Aí a minha menina terminou de arrumar a casa, a Evelyn chegou também, sentou todo mundo no sofá. Né? Ele no sofá, as meninas do outro lado e eu do lado dele.
E aí ele começou a conversar, contar as histórias, fazer gestos. Aí ele começou a me ensinar, né, que era vovó, que assim era mamãe, foi falando. Aí eu fui memorizando aqui, ele tá falando da avó dele. Aí nós fazia jogo que nós tava entendendo tudo que ele tava falando. Aí ele falou que trabalhava numa fazenda, e nós fazia assim, que nós tava entendendo, né, mas não entendi porque era fazenda que nós já sabia o que era, né. E aí foi, do nada. Aí eu olhei e falei assim, nossa, 8 horas, né, beleza. Aí foi dando 8, 9, 10, e ele não ia embora não. Falei, mano... Aí eu olhava minha filha e falei, Manu, ele não vai embora não. Aí você pensou em libras, como é que eu falo pra ele ficar mudo? Aí eu falei, aí eu fui lá e escrevi. Aí ele pegou e falou assim, aí eu falei um negócio pra ele, ele não entendeu. Aí ele pegou o braço dele assim, esticou e mandou eu escrever no braço. Aí eu, nossa, nós tá aqui dando burrada, né? Por que eu não escrevi antes, né? Porque ele sabe ler. Aí eu fui escrevi pra ele no braço dele que no outro dia eu tinha que trabalhar. Uhum. Aí ele fez assim, trabalhar, fez assim, né, trabalhar. Aí eu, trabalhar, né, eu repeti. É certinho. Trabalhar amanhã. Aí ele desconfiou, isso já era meia-noite também, né? Uhum. Aí ele desconfiou, levantou e foi lá pra fora, minhas meninas foi fazer o que tinha que fazer lá pra dentro pra arrumar pra ir dormir. E eu pensei, né, tá bom, tchau, né, abracei ele, falei tchau, e de repente ele pau o beijo na boca. Eu dei uma olhada de atitude, rapaz, gente. Eu dei uma olhada pra ele, falei, rapaz, aí falei, vou retribuir, né, aí de lá pra cá, tá não até parou hoje, mais de beijar na boca. Não, tá até hoje. Esperto, gostei demais. dele, de atitude. Teve, assim, uns trampos e barrancos, porque não é fácil a gente lidar com a situação, porque requer muito da gente, Com certeza. A gente tem que ser muito parceiro, né, em ajudar, porque assim, ele precisava muito de ajuda. Infelizmente, não é por ele não ser estudado nem nada. Claro. Ele estudou, ele fez curso técnico em agropecuária, ele tem esse curso técnico e ele é especialista em inseminação e tudo. Ele é nota 1000. Eu falo assim que precisa só da oportunidade mesmo. Trabalha com tudo, parte de computador, fez tudo que podia a família dele fez para ele. Pôs ele para estudar escola normal, pôs ele para estudar na escola de Libras, pôs ele para tirar a habilitação. Que beleza! Ele é habilitado, dirige trator, dirige caminhão, dirige tudo sem imaginar. Mexe no computador, trabalhou em Crinópolis na Case, no RH. Então, assim, inteligente fora do normal. Só que eu falo pra ele que ele é dado demais, que tem hora que tem que dosar. Ele não vê maldade em ninguém. Eu falo assim, o que eu acho mais bonito nele, mais lindo, é não ver maldade em nada. Porque hoje tem muito, você entendeu? Tem muito. E assim, eu fico, às vezes, chateada, com dó por causa disso, que as pessoas, assim, usam muito disso contra ele, sabe? Então, assim, faz parte. Eu sei que faz parte. Eu sei que ele é muito frustrado com algumas coisas que ele já passou, mas eu falo para ele que devido a esse implante agora, tudo na vida dele vai ser para melhor. Falei assim, o dia que você não tiver sua mãe mais, se não tiver sua avó, não tiver eu mais, você vai dar conta de fazer tudo sozinho. Hoje ele vai num banco sozinho. Nossa, gente. Ele recebe sozinho até os 28 anos de idade dele. Antes de eu conhecer ele, ele não sabia nem o que era um cartão direito. O cartão dele ficava com a avó quando ele recebia benefício, né? Porque quando ele não trabalha, ele recebe o benefício. E quando ele trabalha, ele é tão honesto, ele vai lá no INSS, bloqueia o benefício dele e vai trabalhar de carteira assinada. Ele é desses. Nossa. Então, assim, eu tenho extremamente confiança nele em tudo. Excelente motorista, me ensinou a dirigir, ensinou a Emanuele a dirigir, minha filha. Então, assim, a gente é muito grato dele ter aparecido nas nossas vidas. E assim, o que eu puder fazer por ele, vou continuar fazendo. Eu falo até para a mãe dele, independente se eu não estiver na vida dele mais. O que eu puder fazer para ele continuar com esse tratamento, para ele continuar fazendo o que tem que fazer, porque ele não é diferente de ninguém. Ele tem uma limitação, mas ele não é diferente. E o que eu puder fazer, eu vou fazer. E eu falei, eu busco força, porque eu falo assim que eu nunca aceitei o mínimo. Eu sempre procuro mais. Então, assim, eu não aceito discriminação com ele, eu não aceito discriminação com o idoso, eu não aceito discriminação com a criança, eu não aceito discriminação com o que é mais feio. Esse tipo de coisa eu não aceito. Não aceito. Eu compro briga. Tempo atrás eu participei de um fato onde tinha uma moça que era usuária e o rapaz, companheiro dela, que era usuário, ele estava agredindo ela na porta do Vida Nova. Misericórdia. Sim. Prontamente, eu e a Manu,
A gente chegou, eu fui nele, falei, tira a mão dela, você não chuta ela que eu vou chamar a polícia pra você. Você não pode fazer isso com ela. E tinha um monte de homem em volta, assim, na calçada lá daquele verdurão, sabe? O pessoal só ficou olhando e rindo, ninguém fez nada. A Emanuele ficou tão indignada que nós gritamos. Esse é o tipo de sociedade que a maioria quer, né? Mas eu não sou. Eu não sou e nem você. Mas não deixo mesmo, é com qualquer um que seja. Não aceito tipo de preconceito nenhum. E eu luto, eu busco, eu sempre falo que minhas filhas não aceitam elas serem também com ninguém. E o Marcos Nice, para nós, ele ensinou demais. Ele ensinou, eu vou te falar a verdade, eu era muito cheia de defeito. Nossa, eu era muito assim, cri-crisenta, sem paciência. Ele veio para me ensinar o que é paciência, que era uma coisa que eu não tinha, que eu não conhecia. Não, e requer, né? Porque eu fiquei, mas você falou que ele te ensinou a dirigir, porque eu tô na luta para aprender. Sim. Com o Pedro tentando me ajudar, e o Pedro é uma das pessoas mais calmas que eu conheço. Aqui. Mas eu sou estouradinha. Aí agora eu imagino, ele sem, às vezes, falar exatamente a forma que você vai conseguir ouvir, e se aprender, é paciência, é amor, não tem outra palavra. Pra você ver, não é, porque eu falo assim, a gente nem entende. Hoje eu e minha filha conseguem entender mais o que ele fala, porque a gente já acostumou com o gesto. Então a gente sabe colocar o gesto na frase, nas palavras certas, né? Uhum. Mas assim, é Deus, gente, que põe uma pessoa pra poder te ensinar umas coisas dessas. Com certeza. Porque o tanto que eu tentei várias vezes com outros relacionamentos, com outros namorados, aprender a dirigir, outras coisas, eu não conseguia. Ó Deus, as minhas meninas eram pequenas, eu pelejo pra aprender. Tem 3 anos que eu fui aprender a dirigir. Que ele me ensinou. A minha menina moto e carro. Gente. É coisa de Deus, é sobrenatural, gente. É coisa que vem na vida da gente pra poder te ensinar. Eu falo assim, às vezes a gente fica sobrecarregada, cansada, igual eu ficava muito antes dele não fazer o implante. Porque dependia muito de mim. Então eu tinha que ir no banco, eu tinha que fazer as minhas coisas e as dele. Mas hoje é diferente. Hoje ele resolve as minhas, quando eu preciso. Porque eu trabalho à tarde, então às vezes eu não tenho tempo de fazer uma coisa ou outra. Ele faz pra mim. Marcos, você faz isso pra mim? As meninas mesmo, a Eva, quando precisa de um favor também, manda mensagem pra ele. Marcos, você leva isso assim pra mim? Ou meu avô vai buscar um negócio, você faz isso? É desse jeito. É dessa forma. É tudo... E assim, foi superação. Fácil não foi, te falo a verdade. Não foi fácil, mas só de saber que ele é amoroso, que ele é respeitador, que ele cuida, porque ele cuida da gente. Querendo ou não, ele cuida de mim, ele cuida das meninas, ele cuida do Adriel, da forma dele, mas cuida, né? Às vezes, assim, a gente não tá todo dia, toda hora conversando, mas ele sempre tá aqui, ele tá fazendo um trem, ele tá tentando agradar um, ele tá tentando agradar o outro. Isso pra mim é o suficiente. Não tem dinheiro que pague. Com certeza. Você entendeu? Não tem fortuna que pague isso pela gente. Porque às vezes você não quer o dinheiro, você quer que a pessoa tá ali, presença, te acompanhando, te ajudando, que você precisa no dia a dia. E eu, graças a Deus, eu sou completa. Porque tem meu genro que tá aqui comigo agora, que eu falo assim que meu genro é sobrenatural também na minha vida. O que ele já fez por mim, o que ele faz pela minha filha, também assim... Eu, para falar deles, assim, eu me emociono mesmo, porque o Adriel, ele é um ser humano de luz também. É outro também que me ensinou a ter paciência, porque ele é a paciência em pessoa. Nossa, ele é a paciência em pessoa. O que tá acontecendo com esses homens vindo cada vez mais pacientes, nós cada vez mais E a minha filha é igual eu. Aí, a minha filha é igual eu. E ela tá aprendendo, cara, Olha, você tem noção. beleza. E eu falo que assim, porque eu falo pra ela, eu hoje vejo isso, que isso é importante pra gente, que a gente tem que aprender a ter paciência, amadurecer com algumas coisas. E às vezes as pessoas é que mostram pra gente. Então assim, eles vieram pra isso, pra mostrar pra gente que não adianta muita coisa ir a ferro e fogo, que não resolve. Tudo é na mão de Deus, é no tempo de Deus, e você tem que saber conversar, tem que saber lidar. Então eles vieram pra isso, pra poder abrandar essa casa e ensinar nós nisso. Então assim, é uma casa de mulheres? Mas tem 2 homens incríveis. Então eu sou muito grata a Deus, porque eu demorei colocar um homem dentro da minha casa, porque eu tinha as meninas, né? Sim, namorava, mas era namorado na casa deles e eu e as minhas filhas, porque eu sempre tive muito medo de muitas coisas, porque a gente vê muito aí. E não é nem, né? É dentro de casa mesmo, né? Que a gente passa. Então, assim, eu sempre fui muito... Eu falo que às vezes eu fui até meio problemática nisso, porque eu ficava muito assim. Quando eu fui arrumar o primeiro marido, porque eu sou casada pela 2ª vez, o primeiro marido, eu falava, Emanuele tinha 12 anos, eu falava, essa chave aqui é do quarto de vocês.
Se precisar, vocês trancam. E se alguém chegar a falar ou fazer qualquer coisa, vocês gritam, chama qualquer um, liga. Eu era assim. Porque eu falava, Deus, isso não dá pra confiar nem na roupa que veste. E eu não aceito de forma nenhuma. Então, assim, eu sempre procurava estar com elas. Onde vocês, acho que vocês me conhecem há muitos anos, vocês sabem, onde eu tô, minhas filhas estão comigo. É muito raro alguém me ver sem elas, porque agora elas estão adultas, estão fazendo a faculdade delas, né? Tem as amizades, o convívio delas, a gente respeita que nem sempre, né, qualquer lugar que a mãe também vai poder estar. Isso né? É verdade. E aí, então, assim, eu sou muito feliz com a família que eu tenho, muito. O pouco que eu tenho, né, que foi do meu suor, né, da minha luta diária, trabalhando sempre, porque eu nunca deixei de trabalhar, nunca. Foi tudo por elas. E se eu tô aqui hoje para contar essas histórias, também é por elas. Porque eu não sou nada sem essas meninas. Nada. Minhas filhas é tudo. É a base de tudo. Nossa. De tudo. Eu vou te confessar que, assim, eu imaginava, eu não sabia que você ia ser tão coração, assim, Sim, eu tão... sou. Parece que você jorra amor e gratidão, isso Mas é ali muito bonito. Me ensinou muito, você entendeu? Levei muita pancada da vida, né? Tive que ser dura em alguns momentos, tive que ser dura em alguns momentos com as minhas filhas, mas, assim, eu era dura no que precisava ser dura, mas eu sofri muito. Eu tive, né, os meus sofrimentos, eu tive as minhas angústias, né? Eu tive meus traumas, né? Eu vim, assim, da minha família, vocês mesmos sabem, da minha família Brita aqui de São Simão, né? A maioria professor, todo mundo muito bem instruído. Então, assim, eu sempre fui muito rodeada de amor. Essa família, para mim, essa família Brita representa muito, muito para mim. Então, foram famílias que me ensinaram, né, tudo, o que é moral, o que é respeito, o que é honestidade, correr atrás do que é necessário, procurar estudar sempre. Tenho muita vontade de voltar a estudar. Eu falei que nem seja, a hora que as meninas terminarem da faculdade, eu voltar com a minha, porque eu parei a minha. Você né? fez o quê? Eu comecei fazendo enfermagem, fui até o 4º período. Que legal! Amo enfermagem, porque eu amo cuidar do outro. Eu amo poder ir lá e falar assim, nossa, que a pessoa tá ali, ela precisa de mim, sabe? Então eu amo isso, amo demais. Então, assim, se eu puder e Deus me der força e eu conseguir, eu vou continuar, vou terminar, sabe? Assim, tô em 2 áreas que eu amo, né? Hoje eu trabalho com a parte de vigilância, né? Sou vigilante hoje. Fiz o curso de bombeiro civil também, atuo em festa, né? Nessa área também, né? Então, assim, são 2 funções. Vigilante, você aprende um pouco do que o bombeiro faz, né? Mas foge um pouco do que é a obrigação de cada um, da profissão. Mas eu estou muito feliz, eu amo todas as 2. E se eu puder terminar a minha faculdade para complementar também essa parte, eu vou estar muito feliz. Mas só de ver minhas filhas onde elas estão hoje, onde eu não pude chegar, eu estou completamente realizada. Né? Porque se Deus quiser, a minha mais velha vai formar em odonto. Que ótimo. E a Evelyn vai formar em veterinária. Amém. E tá tudo certo. Eu aposto que se eu fosse entrevistar as 2, ia ser só elogios dessa mãezona. Que as minhas filhas, ela sempre fala. Ela fala, mãe, o que a senhora pode, o que a senhora pôde, a senhora sempre faz. E a gente é grata. Então é por isso não tem como não se emocionar, não tem como falar delas diferente. Né? Eu falo assim, lógico que eu não posso deixar de lembrar da minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela foi a base de tudo. Minha mãe, ela é meu suporte, ela é meu alicerce, ela contribui com a ajuda com a faculdade das meninas. Então ela é a avó, super mãe, é a minha amiga com quem eu divido todos os meus problemas. E dia 10 agora, né, que vai ser comemorado lá na Câmara o Dia Internacional da Mulher, minha mãe vai ser homenageada. Que ótimo, mais que merecido. Vai ser homenageada lá e eu tô muito grata por isso. Então, tô muito feliz. E eu falava, eu não queria morrer antes de ver uma homenagem para minha mãe. Jamais. Nossa. Porque eu falo assim, se eu não pudesse fazer, alguém iria fazer. E surgiu essa oportunidade. Tá vendo como né? Deus te escuta, Edneia? Oração poderosa. Então eu falei assim, Senhor, porque minha mãe é merecedora de tudo. A minha mãe chegou a trabalhar em 3 empregos, né? Para cuidar de nós, né? Porque meu pai, infelizmente, ele bebia muito, né? Então, assim, minha mãe teve que ser a mulher da casa e tudo, os sofrimentos, os traumas que ela teve também, que eu presenciei porque eu fui a filha mais velha. Então, assim, presenciei muitos traumas,
né? Mas entendo também o que meu pai passa. E peço também um dia que ele se liberte disso, né? Que eu tenho orado todos os dias pela vida dele, né? Para Deus tratar ele, cuidar dele. Sei que ele tem as falhas dele também. Sei que ele tem que pagar muito com Deus, né? Mas assim, Deus sabe de todas as coisas. Com certeza. Então eu entreguei ele nas mãos de Deus. E graças a Deus a minha mãe é uma pessoa tão incrível que ela nunca vi minha mãe chorar pelos cantos, nunca vi minha mãe reclamar, nunca vi minha mãe murmurar, nada. Nem quando ela era casada com meu pai, de tudo que eu já vi, de tudo que eu assisti, minha mãe nunca falou mal do meu pai. Olha só. Nunca falou mal. Por isso que às vezes os outros veem assim, Marli, aquela carona fechada, mulher sistemática, seca. A minha mãe é de um coração que vocês não têm noção. Tá igual você então, sabe? Que a gente olha e pensa que você é nervosa, que você é brava, Exatamente. E aí um poço de amor. A minha mãe é desse jeito, porque as pessoas que são amigas da minha mãe, que me param pra falar da minha mãe, falam, Ednei, nós amamos sua mãe. Quando ela vai pra minha casa, quando ela vai pra Itaguaçu, lá na minha chácara, eles amam a companhia da minha mãe, porque ela é tudo aquilo. Você vê, ela tem 64 anos, ela esbanja alegria, ela sai, ela curte, ela trabalha muito, mas ela não deixa de viver. Tá certo. E eu falo assim, que nesse dia 8 do Dia das Mulheres, não tem uma pessoa, né, para me homenagear mais do que a minha mãe, né, como mulher, como guerreira. E ela é tudo isso. E eu tenho certeza para toda a nossa família, porque as minhas primas, a Glênia, a Joana, a minha tia Cida Brito, elas agradecem o tempo todo, né, pela minha mãe ter cuidado da Glênia, quando a Glênia, né, esteve naquele momento difícil, que a gente sabe. E assim, minha mãe sempre foi parceira, minha mãe sempre tá ali. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho os braços, eu tenho a força, a presença, e tô aqui. Então, ela é tudo. E a gente já tá caminhando agora pro finalzinho desse bate-papo maravilhoso. Gostei demais de conhecer essa história, você, de verdade. Agradeço. Muito obrigada. Aprendi muito hoje, viu? Pode ter certeza. Eu aposto que quem viu também vai aprender. E eu faço uma brincadeira com todo mundo que eu convido. Não sei se você já viu os outros vídeos. Alguns já. Que é pedir pra pessoa pra ela pensar assim que ela partiu dessa pra melhor. Sim. E ela não vai conseguir ser lembrada por nada. Então todas essas boas ações aí vão ser esquecidas. Sim. Mas tem uma frase que quando a pessoa ouvir, a pessoa vai poder ativar todas as memórias. Qual seria a frase pra lembrar da Edneia? Da Edneia. Engraçada. É engraçada, que é assim que minhas filhas falam, mãe, a senhora é muito engraçada. Às vezes eu tô chorando ali no sofá, elas estão falando, mãe, a senhora é muito engraçada, até chorando, mãe, a senhora é engraçada. Sim, é isso, engraçada, sou engraçada. Mesmo com tanta dor, eu ainda consigo ser engraçada. Nossa. Que mulherão, hein? Sou. Marcos Vinícius, que cuide, viu? Mas ele sabe. Ele fala, ela é muito brava. Eu falei, brava não sou brava, é porque tem que ser certo. É isso aí. Não sou brava, é certo, isso aqui tem que ser certo. Muito obrigada de novo, viu, Edneia? Foi um prazer te receber. E sempre que você quiser voltar, nós estamos aí de portas abertas. Você e a família Brito. Sim. Vamos conversar com todo mundo. Eu agradeço você, seu esposo que está aqui. Eu admiro demais o trabalho de vocês. Amo seu trabalho, amo o dele, amo da Jaqueline. Eu sou muito grata, porque eu sempre assisto vocês, sempre procuro estar vendo os vídeos de vocês. Então, assim, vocês estão de parabéns pelo trabalho. Que vocês continuem trabalhando dessa forma. Vocês continuem sendo carismáticos como vocês são. Eu amo a sua família, porque, assim, eu nem sei se você conhece muito a história, mas eu fui amiga do seu pai, eu fui amiga do seu tio de infância. E assim, conheci sua mãe, fui no casamento dos seus você pais. Também foi pra Iturama? Fui pra Iturama, no casamento dos seus pais. Lembro de você, criancinha, bebezinha. Então, assim, eu só tenho admiração mesmo pela sua família, pela sua avó. Sua avó também é parceira demais da sua mãe. Sua avó também sempre me elogiou, sua avó. Então, assim, a mãe do seu pai. Uhum. E ela, sempre onde ela me vê, ela sempre fala comigo. Então, assim, eu admiro demais a sua avó. E sei a força dela também, a profissional que ela é, né? Então, assim, eu sou muito grata por ter essas amizades até hoje. Amém. Então, assim, continue nesse caminho que vocês estão e não desista de nada, que eu sei que Deus tem o melhor para vocês. Amém. Viu?
Tem sim. Obrigada. Eu que agradeço. Ai, gente, como é que acaba o vídeo agora? Meu Deus do céu. Eu ainda falei pra minha filha, falei assim, ixi, só vai dar chororô. Não, a hora que você falou que você ia chorar, eu achei que era só você que ia chorar. Nesse que vai ter lá da câmera, eu falei que eu não ia gravar, porque não tem condições. Não tem, Só gente. chora. Só chora, não tem condições. Vai ser só a Meticida da Bruna que vai falar, mas acho que eles nem vão passar esse vídeo, porque vai ser divulgado só depois. Entendi. Então, falei, não vou falar não. Eu falo pra ela todos os dias, né? É isso, tudo, a que importância importa. dela, então... Então, pessoal, muito obrigada por assistir até aqui. Se inscreva no canal, comenta aí o que vocês acharam dessa história maravilhosa, dessa mulher maravilhosa. Compartilha com todo mundo que precisa conhecer um pouquinho mais, não só do carnaval, mas também da Edneia. E fica de olho aí, porque ainda teremos muitas emoções nesse mês de março. Tchau. Tchau.